Fala galera, estamos aqui estudando trauma, especificamente o trauma crânioencefálico, com foco aqui na nossa análise de provas de concurso, gente. É bem claro aí, é bem importante deixar isso claro para você, que o nosso foco aqui não é fazer um curso prático, mostrando como que é, o que acontece. Não, nada disso aqui. O objetivo meu aqui do Gran Curso Online é a sua aprovação em concursos. Então a gente tem que focar no que está no conteúdo e que está voltado para as nossas provas, tá bom? E daqui a pouco a gente vai estar começando aqui a turbinar com questões para que você consiga fazer essa associação bem nítida do que está na teoria, que a gente está falando aqui de forma bem completa, e o que está nas nossas questões de prova, tá? Nas nossas. Então vamos lá. Com relação a essa avaliação neurológica, a gente já viu que a avaliação primária vai consistir no X, A, B, C, D, E, né? E essa avaliação neurológica está aqui bem na fase do D, certo? Essa avaliação neurológica a gente vai fazer por meio da escala de Coma de Glasgow aqui com avaliação pupilar associada, tá? De acordo com o PH-TLS, eu vou ter aqui entre 13 e 15, considerando um TCE leve, de 9 a 12 um TCE moderado e de 3 a 8 um TCE grave, tá? Nós vamos ter o vídeo que fala especificamente dessa avaliação primária no trauma de maneira geral, onde a gente vai detalhar aqui muito a escala de Coma de Glasgow. Tem um vídeo que fala só da escala de Coma de Glasgow também, então é importante você estar dominando esse conteúdo, tá certo? Aqui a gente está falando de forma mais superficial, porque já tem esses dois vídeos aí detalhando essa temática junto com você, tá? Mas já eu vou mostrar ela aqui, a escala também. Algumas informações em relação à avaliação secundária no TCE que são importantes. O transporte do paciente vítima de TCE deve ser imediato e após a avaliação primária. Porque, gente, aqui o tempo é neurônio, né? Então a gente precisa, o mais rápido possível, chegar no ambiente de tratamento definitivo, para que possa ser feito a administração de medicações, para que possa ser feito a passagem de um catéter, se for necessário, né, para poder drenar o líquido, para poder fazer aqui uma descompressão craniana, uma cirurgia, enfim, precisa fazer os exames, precisa ver o que está acontecendo, qual o tipo de TCE que gerou ali daquele trauma, para que a gente possa fazer o tratamento definitivo, gerando menos danos ao paciente. No contexto do APH, no atendimento aqui pré-hospitalar, o foco é manter o paciente vivo, é estar ali mantendo a respiração, mantendo a circulação, né, controlando a hemorragia, né, fazendo aqui o posicionamento adequado desse paciente para evitar uma lesão medular por conta de um paciente que tenha TCE, a chance dele ter um TRM também associado é muito grande, então fazer essa monitorização é muito importante no APH, mas o foco aqui da rapidez dessa remoção, desse transporte, é o que vai gerar aqui a resolução mais definitiva do caso, tá? São palpados o crânio e a face em busca de fraturas, depressões e crepitações, de forma que que não seja muito forte, né, para não afundar essa parte do crânio fraturada caso aconteça. No TCE que ocorra drenagem de líquido ou sangue pelo nariz e ouvido, a gente tem aqui uma suspeita de lesão de base de crânio e precisa ter muito cuidado para não aspirar esse paciente, não entubar ele pelo nariz, né, ter muito cuidado com isso. A avaliação da pupila e nível de consciência deve ser feita em intervalos regulares para avaliação do agravamento do quadro, tendo em vista que tem o que, gente? Tem as lesões secundárias, de edema, de isquemia, de inflamação, que vão acontecendo de forma progressiva. Então, a avaliação da escala de Coma de Glasgow repetidamente pode mostrar para a gente uma queda, né, do nível de consciência. A avaliação motora das extremidades pode ser verificada uma assimetria na função motora ou sensitiva, tanto do membro superior quanto inferior, mostrando aqui uma lesão neurológica. A vítima de TCE pode ser encontrada com hemiparesia, que é quando diminui a força ou fraqueza, ou hemiplegia, quando há ausência de movimentos, né, a parte aqui motora. Com relação a sinais e sintomas do TCE, o que a gente pode encontrar aqui e dizer assim, o paciente teve um TCE? Alteração do estado de consciência pode acontecer, e isso vai ser verificado por meio da escala de Coma de Glasgow. Alteração da simetria em reatividade da pupila, uma pupila responde, a outra não responde à luz. Hemiplegia, né, a ausência de movimento de um lado, ou alteração aqui da força, né, do outro lado, né, de um lado.
Lesões cranianas evidentes, então, nitidamente a gente vê a avaliação do paciente, uma lesão primária com laceração, afundamento do crânio, um hematoma, uma fratura. Perda de líquido cefalorraquidiano ou sangue pelos orifícios da cabeça, principalmente aqui o nariz e o ouvido, que é onde a gente vai ver a rinorreia e a otorreia como uma característica de lesão de base de crânio. A alteração elétrica no crânio, gerando aqui crises convulsivas. Náuseas ou vômitos, isso aqui pode remeter à ideia de aumento da pressão intracraniana, gerando esses vômitos em jato, por exemplo. Cefaleia, tontura e perturbação da visão também são secundários ao aumento da pressão intracraniana. Ventilação rápida e superficial ou lenta, com períodos de apneia. Que respiração é essa, gente? Cheyne-Stokes, a gente viu isso no finalzinho do bloco passado. Isso mostra um comprometimento do centro respiratório, tá? É aquela respiração que vai aqui aumentando, 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 se torna superficial, apneia, depois vai aumentando, 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 diminuindo, diminuindo a apneia. Então, Cheyne-Stokes. Aumento da pressão arterial, aumento da temperatura, porque perde o centro regulador de temperatura, alterações da visão, ferimento ou hematoma no couro cabeludo, né? Deformidades no crânio, como por exemplo, tanto depressão quanto abaulamento, por conta aqui do edema e o osso que é fraturado, né? Pupilas desiguais, anisocoria, muito importante, uma pupila está pequena, a outra está grande, mostra um TCE. Engraçado não, né? De forma nenhuma é engraçado isso. Mas é só para a gente poder associar aqui com um pouquinho de prática. No Natal, eu viajei para casa do meu avô e da minha avó lá no Paraná. E bem na noite que eu cheguei, meu avô caiu da cama e bateu a cabeça no chão. Quando eu acordei na madrugada com a queda dele, a gente correu para o hospital, né? Já estava com 94 anos. E quando chegou no hospital, eu falei, meu Deus, ele bateu a cabeça, né? Tava com um hematoma na cabeça e eu já tava estressada, preocupada e tal. Aí eu fui olhar o olho dele, falei, deixa eu ver como é que tá a pupila. E tava com uma pupila bem grande e outra bem pequenininha. Aí eu falei, meu Deus, TCE é grave, já fiquei estressada e tal. Aí minha tia falou, não, isso aí ele já tem assim mesmo, porque ele fez uma cirurgia no olho e ficou assim. Aí eu falei, como é importante, né? Por isso que eu falei engraçado nesse sentido. Como é importante a gente saber o histórico do paciente em relação a esses detalhes, né? Então, um paciente como meu avô que tinha feito uma cirurgia de catarata, tinha ficado com essa alteração, né, da desigualdade das pupilas, não foi a culpa do TCE, essa desigualdade na pupila, né? Então isso é importante, o relato, né, da família em relação a essas informações, porque senão você fica achando que o paciente está com TCE grave, tem que fazer tomografia, faz todo aquele desprendimento de ações que na verdade não seriam necessárias, tá? Então eu falei nisso porque eu lembrei na hora, né? Sangramento observado pelo nariz ou ouvido, porque tanto o sangue sai, quando sai também, gente, o líquor, tá? Eu lembro que uma vez eu estava atendendo numa emergência uma queda de moto, e o paciente tinha tido lesão de base de crânio e ficava drenando. A gente não pode conter essa drenagem, inclusive, pelo nariz e pelo ouvido. Tanto o sangue quanto aquele líquor, né? Aquele líquido bem límpido ali, bem brilhoso. Então sai o líquor junto com o sangue ali, né? Do nariz e do ouvido. Que é o líquido claro aqui do líquor, saindo pelo nariz e ouvido. Né? Ele é cristalino assim. Alterações dos sinais vitais. Entre os sinais vitais alterados a gente tem um aumento da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca. Postura de decorticação, que é a flexão anormal dos membros superiores, ou descerebração, que é a extensão anormal. Quando a gente estuda aqui a escala de Coma de Glasgow, a gente fala bastante disso, né? O que é uma flexão anormal, quando o ângulo aqui entre o braço e o tronco ele está muito próximo, o antebraço rodado, polegar cerrado. Então esse tipo de flexão anormal, a gente está falando de decorticação, né? Lembra lá que inclusive vale 3 pontos na escala de Coma de Glasgow em relação à avaliação motora, e a descerebração quando a gente tem a extensão do membro superior, que é mais grave, porque inclusive a gente tem aqui como escala de Coma de Glasgow apenas 2 pontinhos em relação à parte motora, tá? Na relação da descerebração. Olhos de Guaxinim, que é o olho com a bola roxa, né? E aqui a imagem do Google, para a gente poder entender melhor o que é esse olho de Guaxinim, tá? O que é o sinal de Batley em relação à equimose aqui retroauricular, né? Mostrando para a gente que houve uma lesão de base de crânio, e a pupila aqui,
de um lado grande, outro lado pequeno, mostrando aqui essa anisocoria, tá? Aqui a escala de Coman de Glasgow, a gente já conversou bastante sobre ela na avaliação primária do trauma e também num bloco específico que eu fiz para quem quiser estudar só a escala de Coman de Glasgow, tá dentro também do nosso módulo de emergência, tá? Então, a abertura ocular, a resposta máxima aqui é 4 pontos, resposta verbal máxima é 5, motora 6, só para a gente lembrar o que eu acabei de falar, flexão normal 4 pontos, a flexão anormal, que é esse cerramento do polegar, né, rotação do antebraço e proximidade do ângulo aqui, ó, que é decorticação. 3 pontos, a descerebração ou extensão dos membros superiores. 2 pontos, e a reatividade pupilar é a novidade da escala de Coman de Glasgow, né? Que trouxe pra gente aí a remoção de pontos, tá? Se ele não tem reatividade pupilar em nenhum dos dois olhos, a gente vai diminuir 2 pontos. Se apenas uma pupila reage, ele perde só 1 ponto. E se tem uma reação bilateral ao estímulo da luz, 0, não perde nada, fica como tá. Isso mostra pra gente aqui uma análise de prognóstico com mais segurança, tá? As palavrinhas que a gente tinha trabalhado junto com os tipos de TCE, contusão e concussão, lembrando que concussão tem aqui uma rápida perda da memória, menos grave, e a contusão tem uma lesão propriamente dita, a gente chama que é mais grave, tá? No tratamento do TCE, a gente tem que focar aqui o mais rápido possível no transporte, né, na remoção desse paciente, mas no momento ali imediato do atendimento pré-hospitalar é importante manter esse paciente vivo durante esse transporte. Então, a abertura da via aérea é essencial, né, lembrando do X aqui de conter os sangramentos que estejam acontecendo de forma exsanguinante. Avaliar a respiração e circulação desse paciente, caso necessário, e caso evolua para um PCR após o trauma, a gente também tem que estar preparado para manter esse paciente vivo por meio aqui das compressões torácicas, das ventilações. Avaliação neurológica continuada, porque a diminuição de números, né, de valores aqui no Glasgow traz repercussão de uma piora do sistema aqui do nível de consciência. Imobilizar esse paciente, essa imobilização ele não pode retardar a remoção, porque a gente pode fazer imobilização manual, né, para que a remoção seja o mais precoce possível, tá? Mas, se possível, se de fácil acesso aqui, a gente vai também promover essa imobilização do paciente. O paciente com TCE tem grande chance de também ter um TRM associado. Então, é preciso usar também aqui as estratégias, né, os objetos de imobilização, tá? O que a gente vai fazer agora, professora? A gente vai para o protocolo do SAMU 2016 com relação ao tratamento desse TCE, tá? E a gente vai ver desde o início aqui como suspeitar, porque todo protocolo do SAMU, ele é assim que funciona, né? De forma bem objetiva, bem clara, como suspeitar de uso desse protocolo do TCE e o que é que eu vou fazer aqui, o passo a passo, e a gente vai explicando a necessidade aqui dos termos e das associações para as provas de concurso, tá? Então, traz aqui pra gente o manual do SAMU, que na avaliação da cinemática do trauma, a suspeita de acometimento direto na região crânio-facial, por estar ali com sangramento, ou estar ali com hiperemia, né, ou com lesão mesmo de afundamento, de abaulamento, qualquer dessas lesões aqui identificadas, a gente vai suspeitar de TCE. Avaliação da cinemática do trauma, com acometimento indireto da região crânio-facial por mecanismo de aceleração e desaceleração, que é aquele movimento onde a cabeça do paciente vai lá na frente e volta, né, que a gente chama de movimento chicote. Ele pode gerar tanto o TCE ou também o TRM. E em todos os pacientes traumatizados com alteração do nível de consciência, vai ter a suspeita aí de que houve também um TCE associado, né? Vamos então fazer a avaliação primária, que atualmente a gente fala no X, A, B, C, D, E, certo? Com ênfase para garantir a estabilização manual, inicialmente aqui da coluna cervical, tá? Permitir a permeabilidade da via aérea, ou seja, abrir via aérea, como se trata de um trauma. A manobra de abertura do John Trost, né, levar a mandíbula, e também chin lift adaptada no trauma, que é abrir o queixo. Administrar oxigênio para manter a saturação maior que 94%. O cérebro ele é bem sensível à falta de oxigênio. Se disponível aqui, monitorar a oximetria de pulso,
muito importante. E avaliar o mais rápido possível aqui a parte D da avaliação neurológica da escala de coma de Glasgow, até para a gente poder fazer as avaliações sucessivas e perceber se está perdendo o ponto. Considerar aqui a ventilação sob pressão positiva, com a bolsa válvula máscara, né, o AMBU, com reservatório, caso o paciente não tenha ventilação ou oxigenação adequada. Considerar uma via aérea avançada, né, caso os métodos descritos anteriormente não tenham sucesso em manter uma ventilação ou oxigenação adequada, ou se chegar aqui no Glasgow menor que 8, isso mostra pra gente a necessidade de via aérea avançada. A via aérea avançada a gente pode fazer por meio da máscara laríngea, que ela é menos invasiva, o enfermeiro inclusive é habilitado para o uso da máscara laríngea, ou a gente pode estar fazendo por meio da intubação, que é um ato aqui realizado pelo médico, tá? Controlar os sangramentos externos também aqui, lembrando que se esse sangramento for sanguinante, a gente vai trazer aqui para o X, né, de acordo com o PH-TLS 2019, para a parte mais inicial do nosso atendimento. Isso já na prática já era feito, agora foi sistematizado. Como a gente está no manual de suporte avançado, instalar o acesso venoso, fazendo reposição volêmica, se necessário, para manter a pressão sistólica maior que 90, né, e evitando aqui o choque circulatório, né, tendo em vista que isso é um fator de gravidade também, associando aqui ao TCE. Avaliação secundária, se a gravidade do quadro permitir, porque a remoção o mais precoce possível é o recomendado aqui pelo SAMU e pelo PH-TLS também, com ênfase na avaliação da pupila. Se a simetria é maior que 1 milímetro, pesquisar sinais focais, repetição seriada da escala de coma de Glasgow, que foi o que eu falei, para a gente poder avaliar a evolução desse nível de consciência, avaliar a motricidade, se há déficit motor, né, hemiplegia, hemiparesia, avaliação dos sinais vitais, glicemia capilar, uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia pode agravar o quadro, exame de cabeça e coluna. Isso aí é feito já durante o transporte, né? Porque não dá para perder tempo fazendo isso na cena do acidente, tá? A história sampla, que envolve aqui a avaliação se esse paciente tem histórico de crise convulsiva, se tem diabetes, se tem AVC, se usou alguma droga ilícita ou uso de álcool, porque isso tudo vai fazer diferença no atendimento ali mais definitivo, tá? Prevenção da perda de calor, que envolve aqui, em relação à BCDE, a letra E, né? E no contexto aqui da monitorização contínua também, para evitar essa hipotermia. Realizar mobilização cuidadosa e imobilização adequada da coluna, quando possível aqui com prancha longa, alinhamento anatômico, e que isso não atrase aqui o transporte, tá? E, claro, em relação ao manual do SAMU, fazer contato com a regulação para poder remover para um local onde tenha um serviço com atendimento de imagem avançado, com UTI, né, com todo o suporte necessário, centro cirúrgico, para a demanda aqui definitiva desse paciente, tá? Com relação ainda ao manual do SAMU, a gente tem no finalzinho lá do protocolo do TCE algumas observações. O socorrista ele deve considerar a cinemática do trauma e buscar lesões associadas a outro segmento que possa concorrer para a presença de hemorragia externa ou interna, aumentando o risco de lesão cerebral secundária ao choque circulatório, tá? Então, por exemplo, no trauma, uma das coisas que a gente deve preocupar são as lesões ocultas, porque a lesão vista, detectada ali, a gente pode intervir, principalmente aqui de extremidade, torniquete, compressão direta, mas as lesões aqui abdominais, por exemplo, com sangramento interno importante, isso pode gerar uma hipoxemia e gerar uma hipóxia cerebral por conta do choque circulatório. Então é importante também fazer essa análise mais global do paciente, lembrando que um paciente de trauma, ele pode ter aí diversos traumas ao mesmo tempo, que é aquele chamado de politraumatizado, tá? Considerar a necessidade da sequência rápida para a intubação, não hiperventilar de forma profilática. Quando eu faço a hiperventilação, né, no paciente com o TCE, a gente vai fazer o quê? A gente vai alterar os valores aqui de gás carbônico no sangue, tá? Vai gerar uma alcalose respiratória quando a gente hiperventila esse paciente. Essa alcalose respiratória
pode diminuir a pressão intracraniana, mas isso ela só deve ser feita de acordo com o PHTLS e com o SAMU, de forma controlada, né, e de forma que a permitir essa monitorização, tá? Para não agravar o quadro aqui com essa alcalose respiratória exagerada. Então precisa ter um controle, precisa ter uma recomendação já com a instituição do aumento da pressão intracraniana e não de forma profilática, como o SAMU está falando aqui, tá? No exame da cabeça e pescoço, manter atenção para a ocorrência de outros sinais de gravidade do TCE. No caso aqui, a hiperventilação, só para a gente entender um pouquinho, né? A gente vai manter aqui os níveis de CO2, vai exalar mais CO2, né? Botar mais o CO2 para fora, então vai diminuir o CO2 aqui na corrente sanguínea desse paciente, gerando uma alcalose respiratória, tá? Quando fizer a avaliação da cabeça e pescoço desse paciente, avaliar se tem sinais de perda licórica, ou seja, com suspeita de fratura de base de crânio, se tem alguma fratura aberta desse crânio, se tem exposição do tecido cerebral, se tem um ferimento extenso de couro cabeludo e representando aqui para a gente o risco de fratura de base de crânio, que demanda ações específicas de não entubar pelo nariz, de não aspirar esse paciente no nariz, né, para evitar aqui lesão cerebral. Com relação ao controle de sangramento no tecido cerebral, no couro cabeludo, a recomendação aqui do SAMU é aplicar uma pressão direta nas bordas aqui do ferimento, seguida de curativo compressivo. Nessa região do couro cabeludo tem muito sangue, né? Muito vaso sanguíneo, então o sangramento ele é bem expressivo. Em caso de deformidade óssea ou fratura aberta, não fazer essa pressão, essa compressão, porque pode ali penetrar, né, alguma parte óssea dentro do tecido cerebral. Na orelha ou nariz, tamponar com material de curativo, permitindo vazamento leve para evitar a elevação da PIC. Porque se está saindo ali sangue e líquido pelo nariz e pelo ouvido, é uma forma de tentar o organismo ali gerar uma diminuição da pressão intracraniana. E se a gente retém totalmente ali, contém totalmente aquela saída, pode agravar o quadro do paciente. Impedir o agravamento da lesão primária e evitar as lesões secundárias por meio do controle e correção da hipoxemia, a diminuição do oxigênio aqui no sangue, controle da glicemia, controlar a temperatura corporal e também a pressão arterial, porque a hipotensão vai gerar diminuição do fluxo de sangue aqui cerebral. A escala de coma de Glasgow, como a gente já falou, até fez esse desenho aqui, né? Avaliação de forma seriada, para ver se tem uma perda de pontos, né? E isso vai mostrar pra gente um agravamento do quadro. Algumas questões aqui pra gente, perguntando aqui a Consulplan. Escala de coma de Glasgow permite avaliação do nível de consciência de indivíduo que tenha sofrido TCE, definindo a intensidade do traumatismo em leve, moderada e grave. Um TCE é considerado moderado quando o score da escala de coma de Glasgow está onde, gente? Entre 9 e 12. 8 abaixo aqui vai ser grave, tá? E de 13 a 15, leve. Letra D, o gabarito, isso aqui é importantíssimo para a gente saber, né? Outra questão aqui, CESP agora. Julgue o item seguinte relativos ao atendimento inicial, ao politraumatizado e à avaliação da consciência do paciente em coma. De acordo com a escala de Glasgow, todos os pacientes cujo somatório de pontos seja igual ou menor que 8 são considerados em coma? Sim. E são considerados também TCE grave. Questão agora 2018. No que tange ao trauma crânioencefálico, julgue o item. A estabilização da coluna cervical não é conduta indicada no caso de trauma crânioencefálico, sendo necessária apenas nos casos de suspeita de trauma raquimedular. Toda vez que eu tenho um TCE, né, há uma chance, né, de correlação com o TRM. Então é preciso sim instituir o colar cervical quando possível, quando acessível. Primeira coisa, ele tem que estar fácil acesso, não vou perder meu tempo ali de remoção, porque eu posso fazer uma estabilização manual. E lembrando que o colar cervical ele não deve ser aplicado por socorristas leigos, tá? Porque se eu fizer a colocação do colar cervical de forma incorreta, principalmente o paciente com TCE, eu vou gerar um aumento da pressão intracraniana e vou gerar também alteração respiratória, podendo gerar apneia nesse paciente. O colar cervical ele deve ser instituído de forma aqui a usar por pessoas que saibam utilizar, medir o tamanho adequado, que é entre o maxilar e aqui o ombro, né? Então aqui essa medida que é muito importante, né? Para que
ele não gere mais danos do que benefícios, de acordo com a AHA, né? Trouxe pra gente. Então, aqui a gente vai abordar alguns detalhamentos para relembrar algumas coisas que a gente viu lá no atendimento do SAMU e também outros detalhes importantes para a gente estar vendo aqui do que cai em prova. Então, abordar a vítima imobilizando a cabeça desta em posição neutra, assumindo sempre a possibilidade de coexistir um trauma de coluna. A gente acabou de falar isso na questão anterior, né? Toda vez que eu penso em TCE, eu tenho que associar o risco de TRM. Toda vez que eu penso em TRM, eu tenho que associar o risco de TCE. Então, é importante assumir a necessidade de imobilização, nem que saiba manual, né? No caso particular do TCE, deve ser rapidamente verificada a existência de ferida craniana, hematoma periorbitário, que é o sinal aqui de Guaxinim, perdas de líquido, que mostra pra gente o que, gente? Lesão de base de crânio, assim como perda de massa encefálica e hemorragia ou saída também, tanto de sangue, no caso da hemorragia, quanto de líquido, do ouvido e do nariz, que é a rinorreia e otorreia. Permeabilizar a via aérea com estabilização cervical. É muito importante a gente pensar que o paciente com TCE é um paciente de trauma, então eu preciso estar aqui fazendo abertura de via aérea pela elevação da mandíbula, certo? E abaixamento do queixo, que é o chin lift adaptado no trauma. Essa forma de abertura de via aérea está proibida de acordo com o PHTLS 2019, tá? Que está inclusive no desenho do manual do SAMU. Então isso aí não deve ser feito para evitar lesão no dedo do socorrista, tá? Não colocar tubo pelo nariz. Se o paciente tem um TCE e principalmente se ele tem sinais de lesão de base de crânio, que é o olho de Guaxinim, sinal de Bartlett, perda de líquido pelo ouvido e pelo nariz, o líquor, né? Isso vai mostrar pra gente o risco de lesão cerebral ao introduzir uma intubação nasal ou aspiração nasal também. Então é proibido usar qualquer tipo de catéter pelo nariz nesse paciente com suspeita de lesão de base de crânio. Quando há fratura com afundamento e hemorragia associada, vai ter a necessidade de um controle dessa hemorragia, mas sem exercer uma pressão muito forte ali no afundamento, porque isso pode deslocar a parte óssea ali fraturada e gerando lesão. Se tiver exposição de massa encefálica, deve ser suavemente coberta, sem compressão, tá? E os objetos penetrantes não devem ser removidos. É muito importante lembrar que os objetos penetrantes, ao acontecer o acidente, muitas vezes o agressor coloca o objeto e remove. Não tem o que fazer, aí é comprimir e evitar o sangramento. Mas muitas vezes esse objeto penetrante pode ser colocado e não retirado. Não é o socorrista que vai fazer nessa retirada, o paciente vai então para o centro cirúrgico, onde o neurocirurgião, mediante aí exames de imagem e todo o sistema de contenção de sangramento de hemostasia, deve ser retirado esse objeto de forma aí cirúrgica, tá certo? O único local que tem exceção de objeto penetrante que deve ser desencravado é na bochecha, que tem aí o risco de fechamento de via aérea. Então, nessa parte aí, a literatura e as questões de prova têm trazido como exceção, tá? Está preparado para a eventualidade de vômitos. Lembre-se que o aumento da pressão intracraniana pode gerar vômito, então está preparado para lateralizar o paciente com mudança de decúbito em bloco, tá? O oxigênio depende da literatura. Esse artigo aqui traz maior ou igual a 95, o SAMU traz maior ou igual a 94. Lembrando de particularidades aqui de gestante, mantendo uma saturação melhor, e também DPOC, o paciente que tem como doença de base, bronquite, enfisema, ele não pode receber oxigênio de forma que a alterar o sistema de start ali, gerando uma hipercapnia no nosso paciente, hipoxemia, caso ele tenha um DPOC. Tem que ter muito cuidado. Se a vítima tiver alteração da frequência respiratória, prestar o suporte inicialmente com o AMBU, né, ou também chamado de insuflador manual, ou bolsa válvula máscara, né? Na nossa prova pode vir com esses nomes, e assim que possível e se necessário, prover uma via aérea aí invasiva com a máscara laríngeo ou tubo. Identificar e controlar essas hemorragias externas e pensar na possibilidade de hemorragias ocultas, principalmente quando o TCE é associado aqui ao trauma abdominal, tá? Controlar essas hemorragias. O couro cabeludo é uma região muito vascularizada e essas hemorragias são significativas, né, em relação ao volume de sangue perdido, tá?
mas com muito cuidado para não ter pressão sobre o local da fratura craniana. Estar preparado não só para o vômito, mas também para crises convulsivas, que é uma desordem elétrica aqui do tecido cerebral lesionado. Registrar e monitorar os sinais vitais quando possível. O paciente não pode ingerir nada, né, enquanto está ali no transporte. Manter a temperatura corporal. Registrar o estado neurológico e principalmente análise seriada da escala de Glasgow com avaliação pupilar. E cuidando aqui em relação à exposição dessa vítima, evitando hipotermia e preservação da privacidade quando possível, né? Pensar nas possíveis lesões associadas. Normalmente um trauma, ele não é isoladamente um TCE, tem aqui normalmente um trauma em outros órgãos e sistemas, precisa pensar nisso também. O transporte da vítima deve ser o mais rápido possível e de preferência com ela imobilizada, tá? A imobilização consiste no colar cervical, né? No colete do CAD para imobilizar a parte lombar, torácica e lombar. A gente também tem, além do colar, a estabilização cervical, nas espuminhas e envolvendo todo o paciente a nossa prancha rígida. Com relação ao TCE, gente, o paciente pode ter associado aqui, como consequência do TCE, um aumento da pressão intracraniana, que a gente vai chamar de hipertensão intracraniana. Isso vai ser uma complicação bem importante, porque pode gerar aqui a herniação, que é o tecido cerebral sendo deslocado dentro ali da caixa craniana, gerando coma e óbito, tá? Esse aumento da pressão intracraniana, ele pode estar associado a várias complicações, como, por exemplo, um paciente que tem um TCE, mas já tinha um tumor cerebral, ou já tinha um aumento da quantidade de líquido no tecido cerebral, que a gente chama de hidrocefalia, ou um paciente que tem uma encefalopatia hepática, ou uma hemorragia, ou uma outra alteração clínica aqui, que vai potencializar, né, esse trauma. Com relação à hipertensão intracraniana, eu vou ter sinais aqui, sintomas que vão conduzir ao diagnóstico da hipertensão intracraniana. Então, eu tenho, por exemplo, cefaleia, vômito, diminuição global do nível de consciência, sinais como papiledema, alterações, né, oculares, paralisia de nervo craniano, que mostra aqui alterações visuais como diplopia e estrabismo. A tríade de Cush, a gente chegou a falar um pouquinho dela lá no primeiro bloco sobre o TCE, que gera hipertensão arterial, diminuição da frequência cardíaca e alterações respiratórias, e sinais e sintomas decorrentes de hérnias cerebrais internas. Essa imagem traz para a gente, de uma forma bem fácil de entender, o que é essa herniação cerebral, tá? Eu tenho aqui um hematoma, né, no tecido cerebral, que está gerando o efeito de compressão desse tecido cerebral. Com essa compressão do tecido cerebral, gerando aí um processo inflamatório, um processo de edema, o que pode acontecer? Aqui tem a foice do cérebro, né? Aqui a foice do cerebelo, aqui a tenda do cerebelo, tá? Então, toda vez que eu falo em herniação abaixo da tenda do cerebelo, eu estou falando de herniação intratentorial, porque aqui é a tenda do cerebelo infra. Supratentorial, aqui para cima, tá? Essas herniações, elas podem acontecer em várias partes, né, do tecido cerebral. Então, observe aqui que eu tenho, por exemplo, uma herniação aqui no número 1, supratentorial, acima da tenda, né? Que é um cal transtentorial. Chegando aqui o tecido cerebral saindo para a compressão do cerebelo. Tenho a central, o tecido cerebral descendo aqui, tá? Tenho a transcalvarial e o cíngulo, tá? Que é aqui, da parte direita para a esquerda, por exemplo, ou aqui, por meio do local onde está lesionado o crânio, né, do paciente, a parte óssea. Infratentorial, abaixo da tenda do cerebelo, eu vou ter aqui, por exemplo, a transtentorial ascendente, onde sai da região aqui do cerebelo para a direção da compressão cerebral, porque tem essa comunicação aqui, e torcilar, que sai aqui pelo forame magno, tá? A parte 6 aqui, indo aqui encontrar o tronco e a medula, essa parte cerebral, tá? Outra imagem que mostra aqui herniações, tá? Mostrando aqui, ó, a foice do cérebro, onde eu tenho o tecido cerebral do lado direito indo para o esquerdo. Aqui é um tumor, por exemplo, ou uma massa secundária aqui a uma hemorragia, alguma coisa que gerou um aumento
né, do volume craniano, e aí eu tenho exemplo de movimento, né, do tecido cerebral aqui sendo deslocado, tanto da parte cerebral para a parte cerebelar, ou da parte cerebelar para a parte aqui foraminal, por meio aqui do forame de Magnum, né? Só uma outra imagem representando o que a gente já tinha descrito aqui. Com relação ao tratamento e os cuidados com a hipertensão intracraniana, isso aqui cai bastante em prova, certo? É importante manter o paciente em repouso para diminuir o consumo de oxigênio, a cabeceira levemente elevada, ou seja, 30 graus, para evitar complicação e facilitar o retorno de sangue, completa desobstrução da via aérea, evitar a compressão das veias jugulares, quando indicado, fazer hiperventilação controlada, né, para diminuir aqui o gás carbônico, gerando uma alcalose respiratória de tratamento, não de forma profilática, porque ajuda a diminuir a pressão intracraniana, controlar a pressão arterial média para manter o fluxo sanguíneo cerebral, tá, por meio do controle da PAM, tratar a hipertermia, caso aconteça, por conta da falta de controle do centro regulador da temperatura. No paciente internado no hospital, o controle da gasometria vai ajudar bastante em relação aos níveis de oxigênio, gás carbônico, tá? Evitar a manobra de valsalva. Aqui está um dos lances das nossas questões de prova no cuidado com o paciente com TCE. Ou seja, evitar respiração profunda, porque tudo que aumenta a pressão intraabdominal, que é o que causa aí, por conta da manobra de valsalva, aumenta a pressão intracraniana. Então, respiração profunda, forçar para virar no leito sozinho, prender a respiração, se erguer no leito, tipo para colocar uma comadre, por exemplo, elevar o membro inferior ou o quadril, tossir, evacuar. Por isso que esse paciente aqui, com risco de aumento de pressão intracraniana, vai usar um laxante, vai passar uma sonda para urinar, para evitar o esforço de aumento da pressão abdominal, para evitar o aumento da pressão intracraniana. Vamos lá, mais uma questão aqui relacionada ao TCE. Paciente de 23 anos, vítima de acidente automobilístico, traumatismo crânioencefálico grave, sendo encaminhado para o centro cirúrgico para instalação de catéter de monitorização de pressão intracraniana e craniectomia, que é a resolução, né, do problema ali relacionado ao ambiente hospitalar. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados de enfermagem em paciente neurocrítico. Letra A, manter a cabeceira do leito a 0 grau para evitar cefaleia. Não, aqui a gente tem a recomendação de 30 graus. Letra B, pupilas isocóricas com fotorreação positiva são sinais de alterações neurológicas? Não. Isocórica quer dizer que uma está igual à outra. E fotorreação positiva é o que eu espero de normal. Então não tem alterações. C, a cabeceira do leito deve ser mantida acima de 30 graus para evitar o aumento da pressão intracraniana. Justamente aqui é o nosso gabarito, 30 graus. Manter a PIC acima de 40? Não, né? A PIC deve estar aí bem menor que isso, para melhorar a perfusão cerebral. Letra E, pressão arterial invasiva não é necessária, pois monitoramos a PIC? Não. O resultado da perfusão cerebral ele vai ser incluído no cálculo a pressão arterial invasiva e a pressão intracraniana, tá? Então a gente precisa sim monitorar a pressão invasiva desse paciente no contexto aí, claro, hospitalar, para poder entender e estimar a pressão e a perfusão cerebral. Pressão de perfusão cerebral. Questão bem antiguinha aqui, mas eu achei interessante pelos termos que a gente foi falando ao longo da aula, né? São sinais do TCE, exceto rinorragia, que é a saída do líquor pelo nariz, é um sinal de TCE. Dispneia, apesar de poder ter uma alteração respiratória na tríade de Cushing, né, relacionada ao TCE, essa foi o gabarito da questão por conta da inespecificidade, né? Dispneia pode acontecer em várias situações. Otorragia, saída pelo ouvido de líquor. Sinal de Batelet, aquele hematoma retroauricular. Olhos de Guaxinim, o hematoma no olho do paciente. Então, o que é aqui bem inespecífico seria a dispneia, que foi o gabarito da questão, tá certo? Terminamos aqui, gente, o módulo relacionado ao trauma no crânio, trauma crânioencefálico, tá certo? Próximo bloco a gente continua estudando trauma, só que agora o trauma raquimedular.
Depois do raco medular, a gente vai ver o trauma de tórax, depois o trauma de abdômen, depois o trauma de extremidade, tudo baseando aqui Manual do SAMU, artigos científicos e o PHTLS, para que você tenha um conteúdo bem rico e trabalhando com questões para você ver como que isso cai em prova, tá? Qualquer dúvida, estou no fórum, segue comigo.